Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, vou passar aulas de análise agora, tá? E depois a gente faz a programação web. Vamos fazer assim hoje, porque daqui a pouquinho vocês vão ter uma palestra, né? Das 9h45 até as 10h20. Aí após essas aulas a gente após essa palestra a gente passa para a aula de programação web, tá bom? Antes de mais nada, vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa sobre os últimos exercícios e tudo mais? Eu tô corrigindo, tá? As atividades, depois vocês deem uma olhada aqui. Essas aqui, até às 6 eu já corrigi, falta esse tanto ainda para passar para você, para terminar de corrigir, né? Só que tô uma coisa aqui que eu tô meio preocupado, ó. Vou pegar aqui, ó, por exemplo, atividade 11. Olha aqui, pessoal, 63 alunos, só 26 entregaram as atividades. Eu queria entender o que está tendo assim de mais dificuldade, por que vocês não estão entregando as atividades, o que vocês não estão fazendo, porque 60%, 63 de 26 é muito pouco, né? Um quarto, quase 25, quase 25% da turma só entregando atividade. É, aliás, não, né? Quase um terço, quase 30%. Pois é, eu queria aqui já tá, não tá muito bom ainda, né? Porque 35 de 60 já é um número baixo, agora 26 tá só diminuindo, então tá ficando preocupante. No caso, seria a atividade 8, né? Essa aqui, ó. Então, vamos lá. Ah, deixa eu tentar resolver essa atividade junto com vocês aqui, para ver se a gente está tendo o mesmo entendimento. A gente começou, na verdade. Não, isso não. Visual. Hum. A gente começou a falar sobre o diagrama de máquina de estados, né? Então, vamos colocar aqui. State Machine Diagram. Se quiserem falar alguma coisa aí, vocês podem falar, tá, gente? Eu tô com o microfone mutado aqui. Desculpa. Eu não tô escutando, eu não tô vendo as mensagens porque eu ocultei essa barrinha do Zoom. Então, se vocês mandar mensagem, eu não vou ver, tá? Então, vamos pegar aqui o último exercício. Vamos ver se vai carregar, né? Meu Deus.
Tá respondendo. Meu Deus. Ó, agora abriu. É só porque eu escrever quais são os principais elementos do diagrama. Ah, tá. Isso aqui foi só uma atividade que eu passei. Eu não cheguei a dar nenhuma coisa assim mais. Não cheguei a passar exercício mesmo, não, tá? Até porque a gente viu pouca coisa sobre o diagrama de máquina de estado. Então, vamos lá. A gente estava. Classe está aqui, máquina de estado, tá? A gente começou a ver, acho que não deu tempo de ver muita coisa, não. Mas o diagrama de máquina de estado é aquele que a gente vai usar para poder entender quais são os estados dos objetos do sistema, né? Acho que eu dei esse exemplo aqui. Que a gente não chegou a falar desses elementos aqui, ó. Essa bolinha, e o que significa essa bolinha preta aqui, e essa bolinha aqui com um círculo ao redor, né? O que que são essas coisas aqui? Então vamos lá. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que entender no diagrama de máquina de estados, né? Isso aqui, esses quadrados meio arredondados, ponta arredondada aqui, são os estados, né? Retângulo, né? Arredondado. Perdão. Então, cada estado em que um objeto se encontra, ele vai refletir a situação dos atributos, né, nos relacionamentos desse objeto. Então, a gente tem determinados valores de atributos de uma pessoa que evidenciam que essa pessoa está no estado saudável ou não. Os exames de sangue ajudam a conhecer os valores desses diversos atributos. Se um objeto da classe pessoa se encontra associado a outro objeto dessa mesma classe, meio de associação de casamento e tal, a gente tem uma autoassociação, né? Então é isso. Os estados são representados por retângulos com os vértices arredondados, com um ou dois mais compartimentos. O nome do estado é colocado centralizado em um único compartimento, ou no primeiro, quando há compartimentos, né? A gente pode ou não ter compartimentos, igual nesse caso aqui, sendo embalado, tá? Cadê? Ah, tá aqui. O segundo compartimento é opcional e é destinado a relacionar quando for necessário as atividades a serem executadas, assim que o objeto entra no estado. Imediatamente ele sai do estado e quando permanece no estado, dependendo do rótulo. Para isso, a notação usada no compartimento é o rótulo mais a barra mais a atividade. Então, a gente representa os estados dessas seguintes formas. O nome do estado ou e o rótulo de atividade ou só o nome do estado, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui o sendo embalado. Eu tenho aqui quando ele entra no estado, né? Entrada, registro, né? Entry é registro. Então, quando ele entra nesse estado, ele chama a função abater estoque. Quando ele está sendo embalado, ele chama a função embalar produtos. E quando ele sai do estado, ele chama a função notificar transportadora, tá? Isso aqui é mais para a gente ter um controle melhor do que fazer quando entra em cada estado. Alguns estados não vão ter esses rótulos, tá? Que é simplesmente indicar qual que é o estado que aquele objeto se encontra. Entrada, mas eu falei registro, mesma coisa. Tá, deixa eu ver, existe. A figura 7.4, indústria pedido de entrada. Tá, essa aqui eu já te expliquei. Então, olha, qualquer estado é necessariamente um desses itens, que pode ser de atividade, né? Verificando disponibilidade.
Estado de espera, aguardando a chegada do produto. E estados que refletem o objeto atingindo determinada condição. Por exemplo, entregue e devolvido, tá? Se o estado de atividade significa que o objeto executa alguma tarefa enquanto permanece no estado tá. Isso aqui eu vou pular, tá? Bom, agora vamos falar sobre os pseudo-estado, tá? Ele não é exatamente um estado, né? Por isso que é chamado de pseudo, mas ele aponta para o estado em que o objeto se encontra quando for criado. Então, assim que ele cria o objeto, ele vai estar em tal estado. Então, esse pseudo-estado inicial aqui, ele vai apontar qual que é o primeiro, tá? Então, a gente só pode ter um pseudo-estado inicial. A notação gráfica é empregada, né, para indicar que o verificando disponibilidade de estoque é o estado inicial, né? Então aqui, ó, esse círculo preenchido é o estado inicial e a gente pode ter um estado final aqui, que é esse olho do boi aqui, onde a gente pode ter vários, né, finais. Eu vou até falar sobre isso aqui. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui tem o estado inicial, né? Ele vai começar aqui, ó, verificando disponibilidade de estoque. A única coisa que ele serve é para identificar qual que é o primeiro estado, tá? Que ele vai se encontrar. Agora, os estados finais, né, atingindo os quais não há saída, ou seja, não tem mais transição, praticamente o objeto já vai ser encerrado. Esses estados, eles vão ficar para sempre naqueles estados ali, ó, tá? Isso que a gente chama de estado final. Simplesmente usamos a anotação, que é esse aqui, que representa o estado final. Enfim. Destruição, o que não está incorreto, porque a destruição dos possíveis está. Tá. Bom, então a gente tem aqui vários eventos e condições de ações em transições que vai fazer um estado mudar para o outro, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, telefone colocado no gancho, barra desconectar, ele vai para desligar. Telefone é tirado do gancho, solicitar tone de descarga. Aqui, ó, rótulo atividade, né? Ah, tá. As transições são representadas no ML por setas poligonais ou curvilíneas, né? Com as pontas abertas dessa forma aqui. Tanto que a gente vai fazer aqui no visual paradigma. A gente coloca aqui, ó. A gente tem um estado, né? A gente puxa daqui para cá, por exemplo. Esse tipo de seta aqui, ele já deixa certinho pra gente. É. Legal, aqui já deixa a gente fazer o rótulo, tá? Rótulo barra atividade. Então, vou voltar aqui. As transições são representadas e tal. Ah, gente, esse material que eu passei para vocês aqui é muito bom, tá? É bem completinho. Aqui uma outra associação, né? Chegada de produto, quando algum item não está disponível, né? Isso aqui ele faz auto-associação porque ele fica nesse estado que ele tem uma ação sobre ele mesmo, né? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Bom, aí vem outras explicações aqui, tipo estado composto e vamos começar do básico primeiro para depois a gente entender, né? Ó, que interessante. DMS diagrama de casos de uso.
Então, ele nos ajuda a descobrir casos de uso. Isso ocorre porque as mudanças de objetos e sistemas estão, em boa parte, às vezes associadas à execução de casos de uso. Por exemplo, o detalhe ilustrado na figura, o evento de entrega geral e tal. Enfim, interessante, né? Vamos ver se dá para a gente fazer algum exercício aqui agora. Se porventura você tivesse as classes interruptor e ar-condicionado em um modelo, para qual ou quais você investiria seu tempo de desenvolvimento de diagrama de máquinas de estado? Isso aqui é coisa teórica, né? Enfim. Vamos tentar responder isso aqui. Interruptor e ar-condicionado. Então, eu poderia colocar, por exemplo, que o ar-condicionado está desligado. Quando ele é conectado no interruptor, ele é ligado, né? E quando eu tenho o evento que é desconectar o interruptor, ele está desligado, igual tem naquele telefone ali. Poderia ser uma das coisas também. A gente poderia, por exemplo, colocar os estados, por exemplo, o ar-condicionado ele pode estar conectado na tomada, mas ele pode estar desligado, né? Ou está em stand-by, por exemplo, é um tipo de estado. Então, tem várias coisas, tá? A gente poderia fazer aqui. Bom, vamos tentar fazer isso aqui, ó. No contexto de um pequeno hotel, há conceitos como apartamento reserva, cliente, ocupação, e despesa, né? Que tá por aqui, ó. Aqui item despesa, tá? O diagrama da figura ilustra como esses conceitos se relacionam. Isso aqui, gente, é um diagrama de quê? Deixa eu ver aqui. Professor, Oi. eu vou chutar que é um diagrama de máquina de estado. Na verdade, não, porque o exercício está pedindo a gente para fazer um diagrama de máquina de estado. Ah, diagrama de classe, né? É um diagrama de classe, exatamente. Tanto que vocês podem ver aqui, ó, essa reserva aqui, ela tem dois atributos, né? E como eu falei para vocês, quando tem esse sinal aqui, ó, que é o sinal de menos, significa que esses atributos são atributos privados, né? Então, só a classe vai conseguir acessar esses atributos, tá? E aqui a cardinalidade, ó, de um cliente para várias reservas, né? Um apartamento pode ter várias reservas, só que uma reserva pode ser relacionada a um apartamento só. Um cliente pode estar em muitos apartamentos tem muitos clientes, né? Aí a gente tem aqui a ocupação para item de despesa. A ocupação pode ter vários itens de despesa, só que os itens de despesa vão estar só em uma ocupação específica, tá? Então a gente vai desenvolver o diagrama de máquina de estados para os objetos da classe apartamento, considerando em primeiro momento que o apartamento pode estar reservado, ocupado ou livre, né? A gerência do hotel entende que um apartamento reservado é aquele que não está ocupado, mas que não está livre, ou seja, está está bloqueado no dia, aguardando a chegada do cliente. É importante não confundir com o apartamento que possui reserva por outros dias. Adicione no local mais apropriado a ação de impressão de fatura com as despesas do cliente quando ele deixa o apartamento, né? Use sua experiência pessoal, bom senso e jargão da área hoteleira, que a gente, como um bom estudante, né, da área de TI, obviamente a gente vai ter isso aqui, mas enfim, vamos lá. Então, olha, então a gente vai fazer para o apartamento, né? Então, vamos pegar quais são os possíveis estados que ele pode ter aqui primeiro e depois a gente vai fazendo as transições entre eles, tá? Então, ó, o apartamento, então ele pode estar reservado, ocupado ou livre. Então,
Eu vou colocar aqui, ó, ocupado, reservado, livre, né? Então, vamos pegar esses 3 estados possíveis aqui. Vamos continuar lendo, né? A gerência do hotel entende que o apartamento é reservado àquele que não está ocupado, mas também que não está livre, né? Ou seja, está bloqueado no dia aguardando a chegada do cliente. É importante não confundir com o apartamento que possui reservas para os outros dias. Então, para a gente não confundir, já tem aqui reservado. É porque tem ocupado, reservado e livre. São esses 3, tá certo. Não está. É importante não confundir com apartamento que possua reservas para os outros dias. Qual que é a diferença, então? Tá. Reservado é aquele que não está ocupado, mas que não pode, a gente não consegue colocar reserva nele. O ocupado é que está sendo usado e o livre é que está livre. Agora ficou claro. É importante não confundir com apartamento que possui reserva todos os dias, tá? Adiciona locais apropriados. Então, a gente só precisa relacionar eles, né? São só esses 3, ó. Reservado, ocupado, livre. Agora é uma coisa que... o diagrama de máquina de estado, ele vai ter um apartamento, ele pode estar reservado, ocupado ou livre. Vamos começar ele com livre, né? Fica mais fácil. Então, ó, ele vai ser o primeiro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. É o primeiro estado dele, porque uma hora ele vai passar ou para reservado ou para ocupado. Então, dele passar para livre para reservado, eu vou colocar que o cliente fez a reserva, tá? O cliente fez a reserva, ele passa para reservado. Deixa eu só dar uma olhada aqui, rapidão. Só ver o tempo verbal das... É isso mesmo, o cliente fez a reserva, telefone tirado do gancho, é só uma frasezinha mesmo, né? Tá. Então, o cliente fez a reserva e vai para o reservado, né? Ou então, eu posso passar do livre para ocupado também, né? Na verdade, pensa bem aqui, para ele poder ocupar, ele pode simplesmente chegar, se o apartamento estiver livre, né? Ocupar ele. E também eu posso vir do reservado para o ocupado, né? O cliente ocupa o apartamento, então ele vai para ocupado, né? Ô, gente, vocês viram como é tranquilo demais fazer isso aqui, tá? Deixa eu só... Isso aqui é relacionado ao transição, na verdade, né? E aí eu posso ter do reservado para o ocupado, né? O reservado, eu poderia até colocar aqui, ó. Espera aí. Eu posso fazer esse aqui, ó. Vou colocar aqui. Colocar aqui, ó. Aliás, não, eu vou pôr uma autoassociação, né?
E essa autoassociação, eu vou fazer isso aqui, ó, aguardando a chegada do cliente, né? Enquanto ele estiver aguardando a chegada do cliente, ele vai continuar aqui no reservado, tá? Aí ele chegou, né? Cliente confirma a reserva. Então, o cliente confirmou a reserva, ele vai para o estado de ocupado, tá? Aí uma coisa, eu posso, o cliente também, ele pode cancelar, né? Então, se ele cancelou, ele vai para o livre de novo, ó. Ai, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Vou passar para cá e aí eu puxo a seta aqui, ó. Aí, ó. Então, aqui, ó. Cliente cancelou a reserva, tá? Então, o cliente cancelou a reserva. Ele vai para o estado de livre de novo, porque ele não usou, não chegou a usar, né? Aí é o seguinte, ele entra aqui, o livre quando o cliente ocupa o apartamento, ele vai para o ocupado. Aí o cliente faz a reserva, o cliente confirma a reserva e ocupa o apartamento. Só que para eu sair do ocupado e ir para o livre, vai ter que acontecer alguma coisa. O que, que vai ser? O apartamento ele vai voltar para livre, né? Deixa eu só ver quanto tempo que eu tenho aqui. Ah, tem 7 minutos. Tem bastante tempo, né? Então, olha, o ocupado, né? Eu, no caso, cliente encerrou sua estadia. Não está usando mais a. Meu Deus. Não está usando mais o apartamento, então ele encerrou sua estadia e acabou. Aqui que eu vou colocar. Vou colocar aqueles rótulos lá, né? Então vai ser assim, ó. Quando ele entrar, não vai fazer nada, mas aqui está pedindo, ó. Adicione o local mais apropriado a ação de impressão da fatura com as despesas do cliente. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Enquanto ele estiver aqui, eu vou registrar despesas, né? Então tá aqui. Então eu vou registrar despesas e quando ele sair, para dar um, acho que eu tenho que segurar o Shift, aí ele funciona, o Enter. Quando ele sair, eu esqueci qual que é o Exit, não lembro se é Exit. Exit mesmo. Então eu vou colocar exit. É barra mesmo? É barra. Exit, barra. Imprimir. Deixa eu ver. Voltar lá no exercício. Imprimir fatura, né? Imprimir fatura. Imprimir fatura. Tá? E aí ele vai para o livre de novo. Nesse caso aqui, gente, prestem atenção. Eu não vou ter um fim, porque o apartamento ele sempre vai estar nesses estados, ou livre, ou reservado, ou ocupado. Ele não vai ter um caso em que o apartamento ele vai ficar
no livre toda a vida, ou reservado toda a vida, ou ocupado toda a vida, tá? Se eu tivesse, por exemplo, não que esse caso de uso aqui, ele não explica se vai ter um caso que a gente vai desativar o quarto, tá? Então, ele não vai ter um estado final. Ele sempre vai ter livre, do livre para o reservado, do reservado para o ocupado e vice-versa. Beleza? Difícil, gente? Não, professor. Tranquilo, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Hein? Não? Acho que deu para entender tudo. Tranquilo. Então, pessoal, é isso. Eu vou encerrar, né? Daqui a pouco vai começar o. Acho que o Evandro mandou para vocês aí, para vocês participarem de uma apresentação, né? Após essa apresentação, a gente volta para a aula de programação web, tá bom? Estamos combinados assim? É isso. Até daqui a pouco, então, gente. Tchau, tchau. Falou.